Então, vamos lá. Na medicina chinesa, todos os processos mentais e emocionais são atribuídos ao nosso cérebro também. Inclusive, recentemente eu falei sobre isso numa live, né? Porque o nosso cérebro, ele está no topo da pirâmide mente e corpo, né? Ele está como um dos centros autônomos do córtex, do cérebro, né? Então, essa relação que existe entre o corpo e a mente é mútua, né? O nosso corpo, ele não está separado da nossa mente, gente. Embora que muitas pessoas falem, mas eu acredito que hoje muita gente já tem essa consciência, a nossa mente e o nosso corpo, na verdade, eles formam uma coisa só. Não chega a ser uma energia só, mas eles formam uma coisa só, né? Então, então o nosso cérebro, aquilo que pensamos, vai interferir no nosso corpo, obviamente. Então, tudo aquilo que pensamos e que sentimos também vai afetar a nossa saúde, enfim, tudo está intimamente relacionado, né? E a gente fala que a raiva é filha do medo. E isso faz muito sentido, gente. Até na natureza, se a gente for olhar, e até se a gente for olhar nos 5 elementos, isso faz muito sentido. Por quê? Porque, por exemplo, na natureza, um animal, quando ele sente medo, quando ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele fica agressivo. Um animal, né, quando ele está ali, ele intuiu que ele está em perigo, ele ficou com medo, esse animal ele fica agressivo. Então é por isso que a gente fala que a raiva é filha do medo. E na medicina chinesa, se a gente for olhar para os 5 elementos, o fígado é filho do rim. Então, também tem essa relação. Para quem não é aluno, para quem ainda não tem muito conhecimento a respeito dos 5 elementos, gente, cada órgão tem uma emoção, né? E existe uma lei que é de geração e de contradominância também. Então, o que precisa ficar claro aqui hoje é que o fígado é filho do rim, certo? Então, quando o filho não está legal, vai tirar a energia do rim, mas isso eu vou explicar depois. Então, vamos lá. Até, inclusive, uma coisa que eu lembrei hoje, que faz todo sentido também, que eu não sei se todos viram, mas tem um filme, certamente vocês conhecem, né? Tem um filme que é até um desenho, surgiu de um desenho animado, na verdade, que é o Hulk, né? O Hulk, quando ele fica com raiva, aí ele fica verde, ele se transforma, exatamente isso. Inclusive, a cor verde tem relação com o nosso fígado também, gente, que a emoção do fígado é a raiva, é a fúria, é a cólera também. Então, como eu estava falando antes, para a medicina chinesa, cada órgão tem relação com uma emoção. E hoje, como a gente vai falar da raiva, né, da cólera, que praticamente é a mesma coisa, né? O elemento que é muito sensível à raiva é o elemento madeira. O elemento madeira que está representado pelo nosso queridinho fígado. Eu digo queridinho porque eu tenho 2 órgãos ali que eu tenho muita estima porque eles participam em vários processos, né, no nosso organismo. Então, gente, o fígado ele é muito sensível à raiva, à cólera, né, à frustração também. Então, então é assim, gente, toda vez que eu falo sobre emoções e sentimentos, eu sempre preciso esclarecer algo, tá? Porque quando a gente fala sobre, essas emoções são negativas, elas são ruins, elas são más, e nem sempre isso é assim, tá? Porque assim, ó, não é que a gente não possa sentir, se permitir sentir raiva, não é que a gente não possa se permitir sentir medo, tristeza, né? Todo ser humano na face da Terra sente tudo isso, sente qualquer uma dessas emoções, sente medo, tem momentos que ele sente raiva. Agora, o problema está realmente quando a gente mantém essas emoções por muito tempo, quando fica remoendo por um período prolongado. Ali, nesse caso, sim, ela se torna negativa, tanto a raiva, quanto o medo, quanto o estresse, quanto a tristeza. Só quando a gente mantém essa emoção, esse sentimento também, por um período prolongado, aí é que começa o problema, porque justamente é aqui que começa o perigo, né? Nessa fase é quando o nosso corpo, né, no começo, quando ele começa a dar nos primeiros sinais de que para a gente prestar atenção para o nosso corpo e para isso que está acontecendo. Aí sim realmente existe um problema. Ó,
Então, ele começa a nos dar sinais, e aí quando a gente, faz de conta que isso aí, tá, é uma dorzinha, é apenas um estresse, é apenas isso. Quando a gente não observa, quando a gente não olha para isso, é que isso acaba, além de, se ela está a nível energético, acaba afetando ao órgão físico, isso se transforma em algo muito mais crônico, mais grave, muito mais difícil de curar, obviamente, né? Então, a gente não pode entender que toda emoção, como raiva ou medo, são negativas, certo? Porque muitas vezes o que acontece no caso da raiva, a raiva nos dá um impulso para sair da zona de conforto, né? Ela nos impulsiona para ir em direção daquilo que a gente quer. Então, nesse caso, a raiva ela é positiva, né? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa, né? Nós somos jogados para viver uma nova experiência durante o dia. Então, a gente é jogado para viver um novo dia. Então, para isso, a gente precisa de força, a gente precisa de garra, no caso. E nesse caso, falando da raiva, que é a emoção que o fígado, né, como eu falei antes, ela também nos dá a impetuosidade para viver, para ir atrás das nossas metas, né? O fígado, ele é a gente chama que ele é o governador, né? Ele nos dá essa garra, assim, para ir atrás disso. E, obviamente, que quando o fígado, tudo isso acontece quando o fígado está em harmonia, tá? Ele te dá essa força, essa garra. Já quando o nosso fígado não está em harmonia, está em desequilíbrio, aí sim é o tipo de raiva, esse tipo de raiva que nos leva à violência, o tipo de raiva que desperta agressividade na pessoa, né? É o fígado, e o fígado também, ele é uma questão importante também, que quem tem me acompanhado nas lives sabe, que o fígado ele controla os nossos músculos. Então, quando o fígado ele está em equilíbrio, ele vai deixar os seus músculos fortes, né, para que você tenha força para passar para ação. Então, vejam como essa questão ali também é importante e ela é muito positiva. Se o fígado ele está bem, ele vai dar força para os seus músculos para que você literalmente corra atrás daquilo que você quer. O fígado ele vai dar elasticidade para os seus músculos para que eles se movimentem, para que eles não fiquem rígidos quando ele está em equilíbrio. Então, quando o seu fígado está em equilíbrio, você vai ter esses movimentos, né, mais tranquilos, vai se movimentar com flexibilidade, vai dar elasticidade para os seus músculos, porque eles precisam ser flexíveis, os seus tendões também. Já quando o fígado está em desequilíbrio, a pessoa ela fica tensa, tem dores musculares.